Parlamento Europeu foi criado em 1958 e funciona como um espaço de expressão democrática dos cidadãos dos países que compõem a União Europeia. Desde 1979, o órgão conta com um sistema de eleições diretas, por meio do qual são escolhidos os eurodeputados que ditarão os rumos do processo de integração. Em 2009, o Tratado de Lisboa fortaleceu o Parlamento Europeu, dando a ele maiores poderes decisórios. O programa Hipóteses desse mês analisa os efeitos desse fortalecimento e discute seus impactos na política migratória do bloco, tema fundamental para o processo integrador. O Parlamento Europeu é uma das instituições da União Europeia. A União Europeia foi criada com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 1952. Surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, no sentido de aproximar os mercados que eles chamavam de pequena Europa, que na época era França, Alemanha, Itália, Bélgica e Países Baixos e Luxemburgo. E nessa época o que eles buscaram foi aproximar os mercados de carvão e do aço, que eram as matérias-primas dos materiais bélicos. Então eles consideravam fundamental uma aproximação franco-germânica para evitar uma nova guerra. Então foi quando eles surgiram, então vamos criar uma instituição de caráter supranacional, em que essas leis, essas instituições estejam acima das nossas leis nacionais e que dessa forma, então, a gente consiga que não tenhamos um novo conflito, uma nova guerra. Então... E daí, então, que surgiu o que hoje a gente conhece como a União Europeia, né? Que é um conjunto, um arranjo institucional complexo, que, ademais do Parlamento Europeu, ainda contém outras instituições supranacionais e intergovernamentais. Na época que a União Europeia foi criada, o Parlamento Europeu também é um outro braço do poder legislativo. Para ficar mais fácil compreender, como se fosse o Conselho de Ministros, atuaria como a Câmara Alta de um poder legislativo de um país e o Parlamento Europeu como a Câmara Baixa. Só que essa Câmara Baixa não tinha poder de fato. Poder decisório, poder de decisão, exatamente. Ela só tinha um poder consultivo. Então, uma vez que a comissão propunha nova legislação e essa legislação chegava no Conselho de Ministros, o Parlamento Europeu podia consultar, emitir a sua opinião, mas ele não tinha poder de decisão. O que me chamou a atenção para o tema é que, a partir de 2009, quando você tem a introdução do Tratado de Lisboa, que foi a última dessa série de reformas das instituições, foi uma série de reformas nas regras da tomada de decisão do bloco, você tem uma equiparação das duas casas de poder legislativo. Ou seja, do ponto de vista das regras, você tem um caráter mais democrático do caso de integração regional, mas por que é a União Europeia. Você esqueceu de falar uma coisa importantíssima. Porque o Parlamento Europeu é a única instância diretamente eleita, desde 79. Pelos cidadãos europeus, né? As outras instituições, elas são compostas ou por chefes de Estado ou por ministros de Estado, mas o Parlamento Europeu é eleito diretamente. E isso faz toda a diferença do ponto de vista da representação democrática, não é? Então, o parlamento, como ele representa a voz dos cidadãos, por assim dizer, né? Ele é a instância ele é a instituição que, em última instância, consegue vocalizar as preferências dos cidadãos. Então, a partir do momento que você fortalece a instância que é diretamente eleita, você tem um aumento do grau de democracia. Só que, quando você pega a política relacionada à imigração da União Europeia, o que você tem é um sentido reverso disso. Você tem, e aí a gente parte para a minha hipótese de pesquisa, que é justamente o contexto político, econômico e social que a União Europeia está no momento em que o Tratado de Lisboa e que você tem o fortalecimento dessa instância diretamente eleita. Muito bem. Você, então, achou interessante verificar que impactos isso tem na produção legislativa. Escolher uma área de política que é a política migratória, que é uma política muito sensível, né, para os europeus, porque, obviamente, eles estão lidando com todo um conjunto de países que estão sob a mesma comunidade, União Europeia, mas a migração que você está estudando é a migração dos países
terceiros, dos países de fora da União Europeia. A expectativa inicial, como você estava dizendo, seria que a democratização do Parlamento Europeu produzisse também uma democratização na política de imigração, uma política de imigração mais inclusiva, mais generosa, mais solidária com o migrante. E, no entanto, você observou que não é? Que, paradoxalmente, resultados, fala o título... Procedimentos democráticos, resultados conservadores. Que eu acho genial o título da sua dissertação. Então, passou a ser o seu desafio explicar por que resultados conservadores num contexto de maior democratização das instituições, né? Então, é uma coisa contra-intuitiva. Exatamente. Aí, como é que você fez? Então, eu parti do princípio que eu analisei as regras e cheguei à conclusão de que as regras ficaram mais democráticas. Mas quando eu fui partir para a análise da política migratória, você tem uma percepção de que ela se tornou mais conservadora. Então, eu fiz uma análise da conjuntura em que isso estava acontecendo. O Tratado de Lisboa, ele entra em vigor em 2009, mesmo que ele tenha sido assinado em 2007. E você tem... É o ano seguinte a quando explode a crise financeira mundial. Você tem a queda do Lehman Brothers nos Estados Unidos em 2008. A partir de então, você tem queda de bolsa de valores na Europa, desemprego em massa, queda do PIB em termos reais de diversos desses países. E você criou um clima de incerteza e falta de confiabilidade mesmo nas instituições que compõem a União Europeia e, sobretudo, nos potenciais benefícios daquela integração. Porque os países estão ali porque eles acreditam que aquilo maximiza os benefícios que eles buscam nacionalmente. Antes de 2009, antes da crise, você tinha o que eles chamam no Parlamento Europeu de uma porcentagem de eurocéticos, que são aqueles políticos que não acreditam que a Europa deva ter mais poderes de forma supranacional, ou seja, você não deve fortalecer as instituições supranacionais da União Europeia, porque isso gera uma perda de soberania dos Estados que eles não são a favor. Então, geralmente são políticos ligados a partidos de direita e extrema-direita. Você tem o Front National na França, você tem o UKIP na Grã-Bretanha, o British National Party também, que só aceita filiados de cor branca. Então, são uma série de partidos que são muito conservadores. E você, já em 2004, você tem uma pequena parcela desses de políticos dessas vertentes, mas eles são quase uma coisa isolada. A partir de 2009, você tem um crescimento muito considerável dessa representação. Que 2004 e 2009 são os anos de eleição para o Parlamento Europeu. Né? Foram 2 anos de eleições diretas, as eleições acontecem de 5 em 5 anos, desde 79, e você tem dois fatores muito interessantes, que foi o primeiro, crescimento dessa direita. A porcentagem era cerca de 5% em 2004, vai para 11% em 2009, então mais que dobra. E, ao mesmo tempo, você tem uma queda da representação dos grupos socialistas e verdes. Dos grupos mais progressistas, mais à esquerda. Né? Mais à esquerda. E você tem uma apatia muito grande da participação dos cidadãos europeus. Ao mesmo tempo, você tem uma falta... Eu analisei alguns dados do Eurobarômetro, que é eles como se fosse um índice da opinião pública de cada um dos países europeus. Eles fazem pesquisas como... O que você acha que a União Europeia está melhorando ou piorando a vida dos cidadãos europeus? Você considera que o Banco Central Europeu vai conseguir reverter os problemas da crise financeira global, sim ou não? E comparando esses dados com antes e depois da crise, a diferença é absurda, gritante, né? É gritante. Porque antes você tem cerca de 70% de confiabilidade nas instituições da União Europeia. Claro, você tem a introdução do euro a partir de 2002 e você tem um período de muita estabilidade e crescimento a níveis de desemprego muito baixos por toda a zona do euro, que são os países que adotam o euro.
E a partir de 2009 você cai essa confiabilidade das instituições para cerca de 30%. O número de cidadãos que considera a imigração um dos problemas mais graves da União Europeia mais que dobra. E você começa a ter uma série de crimes, crimes de ódio, aumento de crimes de racismo, tudo depois dessa crise. Esse ponto das preferências dos cidadãos, eu acho que isso é crucial, não é? Ela, nas eleições de 2009, se manifestaram mais no sentido eurocético do que eurocêntrico. E desse ponto de vista, então, contribuíram para a eleição, né, proporcionalmente maior de membros conservadores. Exatamente. Não é? Às vezes, muita gente isso questiona, mas essa direita, ainda que tenha tido um crescimento considerável, quase dobrou, essa direita ainda é uma parcela pequena do parlamento. Mas o problema, e o Sartori, o cientista político, chama atenção para isso, que quando você tem um sistema de representação, como é o caso do Parlamento Europeu, você não pode olhar só para as regras da tomada de decisão, mas também para as preferências dos cidadãos, para as preferências dos grupos políticos, que estão dentro do Parlamento Europeu. Porque uma vez que esses grupos têm preferências intensas, contrárias à imigração, eles estão dispostos a jogar todos os seus recursos na aprovação das leis que expressam seus interesses. Exatamente. Se você considerar, por exemplo, o grupo dos verdes da esquerda nórdica europeia, que não tem preferências intensas em imigração, mas tem preferências intensas pela adoção de políticas ambientais e de redução de emissões de gases, eles vão ceder em certos momentos a favor de políticas migratórias mais restritivas, porque eles não têm preferências. Você percebeu isso? Os dados te mostram isso? Exatamente, porque eles, mesmo quando... Eles se abstêm? Eles se abstêm das votações, ou eles votam estrategicamente a favor em busca de benefícios, em busca de apoio em outras... Quer dizer que esse dado você conseguiu claramente. Você observou a votação nominal e classificou essa votação de acordo com o posicionamento no espectro esquerda-direita dos parlamentares. Então você viu que na política migratória, às vezes, alguns grupos que deveriam se posicionar de forma mais progressista, eles podem estar cedendo neste tema. Exatamente.